Quando a gente vai para estresse metabólico, pessoal, fazendo um link com a questão do emagrecimento, ao que parece, os treinos com maior estresse metabólico são os treinos que gastam mais caloria. Porque como o próprio nome diz, estresse metabólico é aumentar a demanda energética. A definição de estresse metabólico seria mais ou menos essa. Acúmulo de metabólitos como lactato, fosfato e íons de hidrogênio. Como é que eu acumulo essas coisas ali? Vamos para a lousa. Então, por exemplo, glicose, a via glicolítica. A via glicolítica para ressíntese de ATP. Tá? Produto final, lactato. Então, se eu estou utilizando muita glicose como substrato para ressintetizar ATP, eu estou produzindo muito lactato. Se eu estou ressintetizando muito ATP, é porque eu estou gastando bastante. Tá? Se eu tenho muito fosfato inorgânico, é porque o ATP que está ligado a uma molécula de água está sendo muito hidrolisado pela miosina ATPase. Então ele está sendo quebrado em adenosina difosfato para liberar um fosfato inorgânico para a contração muscular. E, consequentemente, está liberando um H+, na corrente sanguínea. Então, se eu tenho muito fosfato, é porque eu estou quebrando ATP. Se eu tenho muito lactato, é porque eu estou usando muito a via glicolítica. E se eu tenho muito H+, é porque eu também estou hidrolisando o ATP. Então, gastei energia, aumenta a metabólito no sangue. É importante a gente lembrar que esse cara aqui, o H+, é o grande responsável pela acidose metabólica. Não é o lactato. Antigamente acreditava-se que eu formava ácido lático e que o ácido lático acidificava o meio. Hoje a gente sabe que o que a gente tem informação é de lactato. Porque o ácido lático, se fosse formado, o pH cairia de uma maneira tamanha que a vida não seria possível. Então o pH ele cai para baixo de 7, porque eu tenho acúmulo de H+. Mas vocês vão ver que do ponto de vista da hipertrofia muscular, apesar disso gerar fadiga, parece não ser ruim. Se eu pensasse num desempenho, numa prova de longa distância e tal, acumular H+, ou fazer um aquecimento em que eu acumulasse muito H+, me prejudicaria na prova. Mas um treino de musculação com o objetivo de aumentar a massa muscular, vocês vão ver que acumular esses caras aqui, gerar fadiga, não é ruim. Tá bom? Então, eu também posso olhar na perspectiva do pH, como eu falei, pH celular, se ele cair, e isso indica que o treino tem alto estresse metabólico. Se a deoxiemoglobina, que é a hemoglobina que não está ligada ao oxigênio, também aumentar, indica que eu tenho um estado de estresse metabólico. E se eu tiver uma hipóxia, né, local, ou seja, uma baixa disponibilidade de oxigênio, também indica que eu tenho um alto estresse metabólico. Então eu posso olhar o estresse metabólico por vários marcadores. O que tem que ficar claro para vocês aqui é que do mesmo jeito que eu falei muito na aula passada, que olha, um fenômeno agudo não se reflete cronicamente, não me vai cair nessa história de que alguém falou assim que olha, ó, tal exercício emagrece mais porque ele aumenta mais lactato. Tal exercício hipertrofia mais porque ele aumenta mais lactato, ou fosfato, ou hipóxia, ou sei lá o que for. Tanto a perda de gordura como o ganho de massa muscular, você só pode falar que um protocolo, uma dieta é melhor ou é pior, se você mediu a gordura e se você mediu a massa muscular. Embora isso, o estresse metabólico pode ter relação com o gasto energético e pode ter relação com a síntese proteica. Mas para eu saber se é melhor ou pior para emagrecer ou para ganhar massa muscular, definitivamente eu tenho que olhar para a medida em si, para o efeito crônico dessa intervenção. Só porque o lactato aumentou, só porque o H+ aumentou, não quer dizer que o sujeito vai hipertrofiar mais ou que aquele treino é melhor para gastar caloria. Por favor. Tudo bem? Olha só que interessante esse gráfico. Esse gráfico eu tenho protocolos com mais repetições
10 e 15 repetições. Eles têm uma capacidade maior de aumentar lactato do que protocolo com 5 repetições. Isso é natural, né, gente? Quando eu faço 1, 2, 3 repetições, eu estou utilizando a via de ressíntese de ATP alática, ou seja, essa aqui. Poucos segundos de esforço, muito tempo de recuperação. Quando eu prolongo mais a atividade, eu tenho que entrar em outras vias de substrato energético para continuar mantendo os níveis de ATP que eu tenho. E essas vias acabam sendo da glicose, tá? Ou da fosforilação oxidativa, e aí eu consumo mais gordura como as vias aeróbias. Tá? Então, exercícios de pouca duração, eles são considerados aláticos. Eu estou utilizando a fosfocreatina que está armazenada no meu músculo esquelético lá para ressintetizar ATP. Isso dura poucos segundos. Se eu prolongar um pouco a atividade, já estou entrando em vias de glicose ou de gordura, tá bom? Que é o que mais vai aumentar a demanda energética.